pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Jo, criadora do canal Simplesmente Orquídeas. No meu canal eu divulgo a minha forma de cultivo de orquídeas e outras plantas, tá? E no vídeo de hoje eu trago para vocês 5 tipos de orquídeas de fácil cultivo. Por quê? Tem algumas pessoas que me seguem aí, minhas amigas, que estão iniciando o cultivo de orquídeas agora. Bem-vindo ao mundo das orquídeas, né? É uma planta fabulosa, é um prazer cultivar essas plantas, né? Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa totalmente diferente depois que eu iniciei o cultivo das orquídeas, né? A gente aprende a ser mais paciente, a ser mais tolerante, né? Porque a gente precisa ter muita paciência. As orquídeas florescem uma vez ao ano, quando florescem, demoram a florescer, então é uma prática a paciência aí, tá? Então eu vou trazer para vocês os 5 tipos de orquídeas fáceis de cuidar e eu aconselho quem está iniciando agora começar por esses 5 tipos de orquídeas, né? Que vai ser uma orquídea fácil de manusear, de entender o cultivo e depois vocês vão passando para as mais difíceis de cultivar, tá ok? Eu vou passar aqui uma a uma para vocês entenderem a minha forma de cultivo. Eu cultivo elas de várias formas, então eu vou passar uma a uma falando um pouquinho sobre a forma que eu cultivo aqui, tá bom? Pessoal, vamos dar início aqui então aos 5 tipos de orquídea fáceis de cuidar. Se você está gostando do vídeo, deixe o seu joinha, não se esqueça, seu joinha é importantíssimo para o crescimento do meu canal, tá? Digamos que o joinha de vocês é o patrocinador do nosso canal. Então, se você está gostando, deixe seu joinha e não esqueça, tá bom? Então, eu vou começar aqui pela primeira orquídea de fácil cultivo. As Dendrobiums, né? Nobile. Não existe orquídea mais fácil de cuidar do que essa orquídea, gente. Eu cultivo essa orquídea aqui na garrafa PET, né? Nesse sistema de hidroponia aqui, semi-hidroponia, na verdade, né? E uma das minhas seguidoras me questionou o seguinte: como fica o estresse hídrico da Dendrobium se você cultiva ela nesse sistema? Pessoal, eu já disse aí num vídeo anterior que eu não costumo dar estresse hídrico nas minhas Dendrobiums, né? E elas florescem normalmente, algumas mais cedo, algumas mais tarde, algumas mais, algumas menos, mas elas acabam sempre florescendo. Acredito que o segredo para a Dendrobium florescer é sol. Ela precisa de muito sol para florescer, tá, gente? Nesse pet aqui eu tenho 3 cores de Dendrobium. Eu tenho esse aqui que é essa cor meio rosa, bem escuro. Aí eu tenho aqui, olha, esse amarelinho, que só deu 2 flores esse ano, porque acho que também só tem um galinho dele aqui. E eu tenho essa outra aqui, ó, que tá começando a vir com os botõezinhos agora, tá, pessoal? Essa outra, ela é um tom de palha, muito bonito, olha. Elas não florescem todas juntas. Então a Dendrobium é uma planta fácil de cultivo e você pode misturar as cores assim, ó, que quando ela floresce fica muito bonito, um arranjo muito bonito, olha, tá? Outra forma de cultivo dessa planta é esta aqui, ó, tá vendo? Essa eu tô cultivando ela aqui nesse cachepô, que parece mais uma jangadinha, né? Essa é a Nobile olho de boneca, olha que linda que está, tá? Essa orquídea, ela vai bem em tronco de árvore, como toda orquídea. Você pode amarrar ela em qualquer tronquinho de madeira, que ela se sai super bem, tá? E também eu cultivo ela no vaso. Olha aqui, essa daqui, ó.
também está com a floração atrasada, porém está vindo aqui, olha, né, apontando os botõezinhos, tá bom? Ela está aqui no vaso. E o substrato dela é casca de pinos, pedra brita e carvão, tá? Beleza? A segunda orquídea fácil de cuidar é esta aqui, pessoal, olha. É a Oncidium, tá? Tem a Oncidium Aloha, tem a Oncidium Chuva de Ouro e tem algumas outras variedades aí. Também é uma orquídea muito fácil de cuidar, vai bem em árvores. Eu cultivo em vaso, como está essa aqui, ó. O substrato é o mesmo, pedra brita, carvão, um pouquinho de esfagno. E às vezes eu coloco sim um pouquinho de casca de pinos, às vezes não. Essa está junto com essa Dendrobium nessa jangadinha aqui, olha que ela vai super bem na madeira. Tá bom? E eu também tenho ela no pet, tá, pessoal? Ela também vai bem aí na semi-hidroponia no pet, tá ok? Lembrando, todas, tanto a Oncidium quanto a Dendrobium, são plantas de sol intenso. Porém, você pode cultivá-la em sol filtrado, né? No Sombrite 50%, tá? Desde que pegue sol uma boa parte do dia, senão ela não floresce, tá ok? Vamos lá para a terceira planta de fácil cultivo. As catleias, né? Olha aqui que linda que estão as minhas, olha. As catleias para mim são plantas de fácil cultivo, porém tem uma característica: quando cultivada em vasos, nós precisamos ficar atentos, porque o substrato dela, se for à base de casca de pinos e esfagno, ele se decompõe muito rápido, acaba ficando ácido e pode até matar a sua planta. Eu vou mostrar uma planta para vocês aqui que eu quase perdi com isso, tá? Então eu cultivo as catleias em vasinho assim, tem aqui praticamente puro carvão nesse vaso, tá, pessoal? Pedra brita e um pouquinho de esfagno, aqui não tem casca de pinos, tá? Cultivo ela aqui no pet também, olha aqui, ó, uma catleia. Eu trouxe essa aqui para vocês verem como ela vai bem, olha. Tá com brotação nova, com espata floral. Tem outra brotação que tá aqui no meio, ó, tá vendo? Então ela vai super bem no pet e no sistema de semi-hidroponia também, a catleia, tá? E eu gosto muito desse tipo de cultivo aqui da catleia. Olha aqui. Essa planta aqui, que ela estava no vaso, é uma laélia, na verdade. E eu quase perdi ela, começou a amarelar as folhas, ficar desidratada, e quando eu tirei ela do vaso, ela estava com as raízes todas podres. Aí eu coloquei ela nessa madeirinha aqui, ó, que é resto de construção, né? E olha para vocês verem, não faz um mês que eu coloquei ela aqui. Depois eu vou trazer a forma que eu faço o replante da catleia nessas madeiras de resto de construção, tá? Olha, tá com duas brotação nova, olha. E aqui tá vindo mais uma aqui. E tem mais uma aqui embaixo que vocês não vão conseguir ver. Então eu tô super feliz porque eu tô recuperando essa planta aqui, tá bom? Catleia também gosta de lugar bem iluminado, porém precisa ser sol filtrado, pessoal. Precisa pegar pelo menos 4 horas de sol por dia, mas precisa de sol filtrado para não queimar as folhas dela, senão ela fica com as folhas todas queimadas, desidratadas, e aí a planta fica feia, tá? Depois que a folha desidratou e queimou, não se recupera mais, aí só vai ficar bonita quando vier folhas novas, tá ok? Então é esse o segredo. Rega, você tem que regar quando é necessário, porque às vezes tá chovendo, você não precisa regar, mas se tiver muito seco, eu rego todos os dias.
no vaso a cada 2 dias ou 3 dias, e na madeirinha é necessário regar todos os dias se tiver sol quente, se tiver o ar muito seco, tá ok? Tem uma outra forma de cultivo aqui que eu quero mostrar para vocês da Cattleya, que é... Opa, peraí, desfocou aqui. Que é essa aqui, tá, pessoal? Essa é uma outra forma de cultivo da Cattleya, tá bom? É o cultivo aclopado que fala. Eu amarrei ela num tronquinho de café e coloquei ela dentro do vaso, tá? E dentro do vaso só tem pedra brita, tá bom? Aí ela cresceu. Deixa eu ver se eu consigo virar ela aqui. Olha que bonita. Aí o que que acontece? Olha, ela já tá se escapando ali, né, do vaso, ó. Mas olha que bonita a floração. Ela se deu super bem nesse tipo de cultivo, tá bom? Então esse é um tipo de cultivo também que vale a pena investir aí, tá? Nas Cattleyas. Vamos lá pro quarto tipo de orquídea de fácil cultivo. São as Phalaenopsis, né? Essa orquídea aqui, ela é de fácil cultivo. É uma orquídea que tem muita saída no mercado, porque é uma orquídea que ela se dá bem dentro de casa, em lugares bem iluminados, tá, pessoal? O lugar tem que ser bem iluminado mesmo. Se não pegar a luz do sol lá durante boa parte do dia, esquece, ela não vai florescer. Vai ficar com o vegetal bonito, porém não vai florescer. Como é meu meio de cultivo dessa planta? Eu gosto de tê-la em vasos, como tá esse aqui, ó. Substrato, carvão e pedra brita e um pouquinho de esfagno. Na verdade, esse esfagno que tá aqui por cima é o esfagno que eu uso para colocar o adubinho lá, que eu já ensinei a vocês aí no vídeo anterior, né? Num dos meus vídeos anteriores. Então, olha aqui, ó. Raízes saudáveis. A folhinha dela tá machucada aqui porque elas ficam muito próximas uma das outras e acabam se machucando, né? E uma floração bonita aí, ó, tá? Outro tipo de cultivo também é no PET, com sistema de semi-hidroponia. Olha aqui, tá? As raízes bonitas aí. Esse é o meio de cultivo que eu gosto demais nas FAOs, porque a FAO é uma orquídea que gosta de mais umidade. Então, assim, se um dia ou outro você não conseguir regar, ela vai ficar absorvendo a umidade que tem, né, do fundo lá do PET, tá? Ela vai estar sempre... Parece que é um controle da umidade ali, no controle ideal para a FAO. Então ela se dá super bem nesse cultivo, tá, pessoal? Eu recomendo, quem quiser cultivar em PET, é o melhor cultivo que eu achei até agora. Aqui no vasinho, a gente precisa ficar mais atento por conta de ser só pedra brita e carvão, que seca muito rápido, né? E em madeira eu não gosto de cultivá-la, porque para manter a umidade necessária dela na madeira é complicado, tá? Então precisa estar bem atento a isso. Então a Phalaenopsis eu cultivo nesses dois sistemas, tá ok? A quinta orquídea fácil de cultivar. Gente, é muito fácil de cultivar as Odontocidiums, né? Tem uma variedade enorme dessas orquídeas, elas são muito fáceis de cultivar. Eu não tenho nenhuma florida no momento, mas eu replantei esses dias, olha, mesmo substrato. Só tem uma diferença aqui, eu coloco bastante brita, carvão, mas eu misturo um pouquinho de casca de pinos junto, mas é muito pouco, tá? Para conservar um pouquinho mais úmido, porque ela também gosta de mais umidade, tá? Característica dessa planta, Jô, mas eu tenho essa planta e as folhas dela se queimam, tá? É uma característica dessa planta elas ficarem com as pontas das folhas queimadas.
Ela só não vai ficar com a ponta das folhas queimadas se você deixar ela num lugar bem assombreado. Porém, ela não vai florescer. Ela precisa também de um pouquinho de sol, lógico, né? Filtrado lá 70%, para ela poder florescer, tá? E aí vai acontecer isso, ó. As folhas vão se queimar, tá? Mas não tem problema, né? Eu não ligo porque é característica dela. Então ela dá lindas flores e um pouquinho aqui das folhas queimadas eu não me importa, tá bom? Depois essa folha vai acabar soltando mesmo, né? Da planta, tá bom? Então tá aí uma dica de uma planta muito fácil de cuidar. E a maioria dessas plantas, elas florescem mais de uma vez ao ano, tá, pessoal? Então eu adoro essa planta aqui, tá? Eu tenho uma outra aqui que também tá no vaso. E eu também tenho uma que está no pet. A que está no pet é uma Cherry Baby, só que ela ainda não floresceu. Então eu não posso dizer se o cultivo no pet é bom para ela, porque ainda não floresceu, tá bom? Então são esses os tipos de orquídea, né? Lembrando a vocês que toda orquídea precisa de sol, tá? Aí tem pessoas que moram em apartamento que não tem sacada e me pergunta: eu gosto tanto de orquídea, mas eu não consigo produzir porque eu moro em apartamento. Gente, infelizmente a orquídea necessita de sol para produzir flores, tá? Ela não vai morrer, vai ficar com vegetal bonito, porém não vai produzir flores, tá? A única que vai gostar um pouquinho de sombra é a Phalaenopsis e tem a Ludísia também, mas esse é um assunto que nós vamos conversar num outro vídeo, tá bom? E para encerrar o vídeo, eu só quero mostrar para vocês aqui, né? Porque ela está muito linda e eu quero mostrar para vocês só a floração de uma das minhas vandas. Olha que espetáculo de floração, gente! A cor super linda, maravilhosa. A Vanda não entra nos 5 tipos de orquídea fáceis de cuidar, porque a Vanda é uma planta que ela necessita de muita umidade. Então ela não é uma planta tão fácil de cuidar. A gente precisa achar o local certo, o clima ideal para ela, tá, pessoal? Mas eu vou fazer um vídeo também falando aí, ensinando vocês sobre o cultivo da Vanda, tá? Então, como eu pedi anteriormente, se você gostou do vídeo, deixe um joinha, pessoal, e se inscrevam aí no meu canal, tá? Compartilhe o meu vídeo com quem tá começando o cultivo agora, se você gostou, tá bom? Eu desejo a todos aí tudo de bom, lindas flores, a gente tá chegando aí na primavera, tá? Um abraço a todos e até mais!